Boa noite, então, pessoal. Vamos dar início à nossa aula. Primeiro, eu vou fazer a correção dos exercícios com vocês. E depois a gente vai dar continuidade no conteúdo. Vou compartilhar minha tela aqui. Pessoal, o que vocês acharam da lista de hoje? Estava tranquila, né? Aí, Clay, estava tranquilo de fazer? Tá de boa? Beleza, então. Vamos corrigir, depois eu vou fazer a chamada. Eu vou fazer a chamada mais de uma vez. Então, pessoal, das questões que a gente ficou para ontem eram bem básicas também, só para a gente conhecer um pouco dos processos. Não era nada demais. Então, eram 3 questões aí, era praticamente só citar. Então, a primeira questão era perguntando quais os processos de fabricação com e sem remoção de material, né? E eu pedia para citar 4 de cada um. Bom, acho que essa questão era bem simples, mas dos processos sem remoção de material a gente tinha cordeamento, laminação, perfilação e fundição, por exemplo. Eu queria destacar que não é bem assim. A gente tem alguma perda de material, mas não é o princípio de processamento, de fabricação, no caso, ele não é baseado na remoção de material. Mas sim, a gente tem uma perda de material que é desconsiderável. E os com remoção de material que eu coloquei foi brunimento, torneamento, né? O aplainamento e o polimento. Então, alguém colocou alguma coisa aí muito diferente, que ficou com dúvida, algum processo? Acho que não, né? Então, na questão 2, eu pedi os processos de fabricação que eram realizados, né, com ferramenta de geometria definida. Hoje até a gente vai falar um pouquinho sobre as ferramentas. Eu pedi para citar 4 também, né? Eram questões bem simples. E os de geometria definida eu coloquei aqui o aplainamento, que é aquele que tem um movimento de vai e vem, né? Um movimento alternativo, que a gente chama, que é para superfícies planas, para deixá-las planas, no caso. O torneamento, né, que é o processo mais convencional que a gente tem. A furação também, que é um processo extremamente comum. E o fresamento, que é aquele lá, que é bem bacana, bem o mais eficiente de todos. E com relação aos processos de fabricação, né, que são baseados, ou seja, que utilizam ferramentas com geometria não definida, eu coloquei aqui o brunimento, que é aquele que a gente faz nos motores, nas camisas, dos motores automotivos, os automóveis. A lapidação também, que é um processo lá que a gente faz é bem específico para acabamento. O tamboreamento e a retificação. De forma geral, pessoal, todos esses processos com geometria não definida, eles praticamente servem para dar acabamento. Quando a gente quer, a gente vai lá, usina uma superfície, por exemplo, faz um torneamento e a superfície ficou meio rugosa, não ficou bem trabalhada, ou a aplicação dessa peça ela exige que o acabamento seja melhor, a gente vem e utiliza um desses processos aqui para dar acabamento. Claro, depende muito da aplicação, né? Às vezes é estética, no caso da roda, ontem que a gente viu do aro, que foi o tamboreamento, às vezes a aplicação é estética também. Uma coisa que é até curiosa, a gente tem que se preocupar também, claro, né, na questão estética, né?
a gente não pode deixar as coisas muito polidas, excessivamente polidas. Porque quando a gente pega o metal e dá um polimento faz um excesso de polimento, ele fica com aparência de plástico. Então, em questão estética, dependendo da indústria que a gente está trabalhando, a gente não pode dar um super polimento, digamos assim, porque ele fica com aparência de plástico. Mas, por exemplo, quando que a gente verifica isso, né? Na geladeira que a gente tem em casa, no fogão, vocês podem ver, esses materiais eles não têm um acabamento muito bom, eles são meio rugosos até, justamente porque eles não podem ter um aspecto de plástico. E quando eles ficam muito polidos, eles parecem plástico. Mas isso é só questão de curiosidade, se vocês vierem a trabalhar nesse ramo assim de fabricação de produtos, vocês vão se deparar com esse tipo de situação. Então, pessoal, dando continuidade à nossa aula de ontem, né? Vou dar aqui mais alguns slides e depois vou fazer uma chamada. Só para a gente vou dar continuidade primeiro aqui, então. Bom, então, as operações que nós citamos ontem, né, de usinagem, com ferramenta de geometria definida e sem ferramenta de geometria definida, elas podem ser feitas, né, tanto por meio de equipamentos, como manualmente. Lá nos primórdios, lá quando surgiu esses processos, o pessoal não tinha os equipamentos, o pessoal tinha as ferramentas manuais, como talhadeira, por exemplo. Então, eles não tinham como fazer esses processos com máquina, com essas máquinas operatrizes. Bom, por exemplo, né, uma operação manual muito comum que tem é utilizar a lima, limar alguma peça. Às vezes, quando a gente faz um processo de usinagem, digamos assim, a gente vai lá e faz um eixo. A gente sobra algumas rebarbas, que a gente chama, que são os fiapos de metal que a gente não consegue tirar, principalmente nas pontas. Por exemplo, assim, a gente está terminando a usinagem lá do eixo, daqui, ó, por exemplo, desse parafuso. E aí aqui no final, ó, fica umas rebarbinhas, é como se fosse uma felpa de metal. E tu não tira com a usinagem em si. Aí tu vai lá, pega a lima e passa aqui nessas felpinhas. Aí tu tem a técnica correta. Nesse caso, tu faz um processo de usinagem manual. Mas as operações de usinagem que a gente viu, por exemplo, o torneamento, né? Na verdade, o torneamento especificamente, ele só pode ser feito por meio de uma máquina operatriz. A usinagem, na verdade, o torneamento, ele não pode ser feito manualmente, justamente porque exigem velocidades muito altas de rotação lá do equipamento. Também as forças envolvidas são muito maiores, né, do que uma atividade manual. Aqui, ó, eu tinha falado ontem, esse aqui é o brunimento, aqui a gente tem a fresa, o aplanamento da superfície, furação, rosqueamento, enfim. Bom, então, com ferramentas manuais, né, como a talhadeira aqui, por exemplo, a serra ou a lima, por exemplo, quer que sejam as ferramentas, né, usadas em um torno, uma fresadora ou uma furadeira, o corte dos materiais é sempre executado pelo que chamamos de princípio fundamental do corte, né? Um dos mais antigos e elementares que existe, que é a cunha de corte. Lá quando vocês têm uma faca, por exemplo, o que é a cunha de corte? O que é o gume de corte? É o fio da faca, por exemplo. Aquele ângulo que forma entre as faces da faca. Aquilo é a cunha de corte. Bom, então, a geometria da ferramenta, ela deve ser adaptada, digamos assim, ao material da peça. Por quê? Porque os materiais têm diferentes naturezas, diferentes propriedades, uns materiais são mais duros, outros mais moles. Às vezes a gente quer trabalhar com madeira, né? Às vezes a gente quer trabalhar... Nós praticamente trabalhamos só com metais, né?
mas às vezes tem os marceneiros aí que trabalham com madeira. Enfim, né? E também a gente tem que escolher a seleção da nossa ferramenta, ela também se dá muito pelas condições de equipamento que a gente está utilizando. Às vezes o equipamento ele tem uma potência maior, uma velocidade maior de rotação lá daquele rotor que segura a peça. Então tudo isso conta na hora da gente selecionar. Bom, o mais importante, pessoal, que vocês têm que saber é que tudo isso já é tabelado. A usinagem, ela não é um processo novo, ela não é um processo recente. Desde lá antes mesmo da Revolução Industrial, que aconteceu lá na Inglaterra, que a gente estuda e tudo mais, já existiam os tornos. Os tornos, eles eram manuais, só que eles todos tinham um sistema, que nem aquelas máquinas de costura, sabe? Que a gente tinha lá um pedal, os tornos eram assim antigamente. Só que com o advento da Revolução Industrial, os tornos se tornaram mais modernos e, portanto, elétricos, né? Tem um motor lá e tudo mais. A gente só liga um botão hoje em dia. Bom, mas enfim, o que é esse gume de corte ou cunha de corte? O que faz tirar material da peça? Então, pessoal, aqui a gente tem ferramentas, né, de corte utilizadas para usinar. Então, o gume cortante ou a cunha de corte, ela é a parte da ferramenta na qual o cavaco se origina. Então, onde a gente corta a peça. E isso se dá através do movimento relativo, né, entre a peça e a ferramenta. Nesse caso aqui mesmo, a peça está girando e entra a ferramenta aqui com o gume de corte, ou cunha de corte também, né, e vai descascando esse material, removendo o material bem aos poucos. Só que como essa peça gira muito rápido, até que essa remoção de material não é tão lenta. Então, na verdade, o gume de corte ele pode ser retilíneo, né, angular ou curvilíneo também. Depende da ferramenta, depende da peça, do tipo de operação que a gente quer fazer. Aqui eu coloquei uma série de ferramentas de usinagem, como exemplo. Vocês podem ver que elas são bem pontudas, olha. E tem uma ferramentinha lá na ponta. Aqui tem algumas brocas também. Geralmente uma ferramenta de usinagem ela é assim. Essas aqui mais compridinhas, com a pontinha ali. Então, né, a característica mais importante dessa cunha de corte é o ângulo que ela forma, né, ou o ângulo do gume. A gente vai ver na próxima slide, acho que tem uma ilustração melhor, mas é esse ângulo aqui que forma, ó. Esse ângulo, né, então quanto menor ele for, mais facilidade a cunha terá para cortar. Pô, é que nem tu tem uma faca lá muito afiada, né? Quanto menor for aquele ângulo entre as faces da faca, a faca vai cortar melhor. Ou seja, quanto mais afiada ela tiver ali. E a ferramenta é a mesma coisa. Ela funciona da mesma forma. Assim, então, uma cunha mais aguda ou um ângulo mais agudo entre as faces da ferramenta facilita a penetração da peça, na peça, na verdade, da aresta de corte ou da ponta de corte. Então, isso também acarreta em cavacos menores, quando a gente tem uma ponta ali mais afiada, a gente tem cavacos menores, isso é bom. E também é bom até para a vida dessa ferramenta, ela vai durar mais se ela estiver mais afiada. E outra coisa, né, quando a gente tem uma ferramenta mais afiada, a remoção de material ela é mais sutil, digamos assim, e o acabamento dessa superfície acaba ficando melhor. Ela não fica com aquele aspecto rugoso, e possivelmente lá na prática, quando a gente for utilizar essa peça, ela vai ter um desempenho melhor. Então, pessoal, coloquei aqui as normas que regulamentam as cunhas de corte. Agora aqui no próximo slide tem que mostra. Bom, a cunha de corte é essa aqui, pessoal. Isso aqui, essa aqui é a ponta de corte e a cunha de corte é esse ângulo aqui.
Vocês estão vendo aqui, ó, esse ângulo C. Então, só que, por outro lado, uma ferramenta que tem um ângulo muito agudo, ou seja, um ângulo muito fino, onde esse ângulo aqui ele é muito pequeno, ó, ela é afiada demais, por exemplo, terá a sua resistência comprometida, né? Ela vai ser não digo mais frágil, mas vai ser menos resistente, vai desgastar mais fácil. Você vai ter que afiar essa ferramenta mais vezes. E isso é principalmente danificado por quê, pessoal? Não sei se vocês se lembram, mas quando a gente tem uma pontinha assim muito pequena, é onde concentra a tensão. Se a gente aplica se a gente aplica força numa área muito pequena, o cálculo que a gente faz da tensão naquela região é força sobre a área, né? Se a área é muito pequena, a gente tem elevadas tensões, elevadas pressões. Isso acaba desgastando muito a nossa ferramenta quando esse ângulo aqui é muito agudo, muito pequeno. Na verdade, a gente tem que achar sempre um meio termo, né? Onde não seja tão pequeno e também onde não seja grande demais. Claro, tudo isso considerando o tipo de aplicação que a gente está dando, né? A finalidade, para que a gente vai usar essa ferramenta. Mas a gente vai falar um pouco disso. Então, quando se inicia o processo de corte, né? Bom, pessoal, eu queria perguntar, alguém ficou com dúvida nessa questão aí da pressão? Todo mundo entendeu essa associação que eu fiz aí? Por enquanto, para mim, tá tranquilo. Tá tranquilo? Deixa eu botar... não consigo. Assim, a tensão é igual a força sobre área. Quando essa área aqui da ponta ela é muito afiada, ou seja, ela é muito pequena, esse valor aqui vai ser muito baixo, ó. Essa área vai ser muito baixa. Então, a tensão, ela tende, quando tu tem um valor dividido por um valor muito baixo, esse valor aqui, o resultado vai querer subir, né? Vai ser muito alto. Isso vai concentrar tensão na ponta dessa ferramenta, o que vai desgastar, danificar ela mais facilmente. Então, quando a gente inicia o processo de corte, o gume da cunha cortante ali, da ferramenta, né, penetra no material da peça, como a gente está vendo aqui. E essa peça ela se deforma elasticamente e plasticamente também. Eu assumir que vocês já sabem isso, mas só para a gente entender, a deformação elástica é quando o material ele se recupera, tu deforma ele e ele volta. É como apertar uma borracha, por exemplo. E a deformação plástica ela é permanente. É quando tu pega, vai lá e amassa o metal, por exemplo, e ele não se reconstitui no formato que ele tinha antes. Então, no caso, né, após ultrapassar a tensão de cisalhamento máximo permitida nesse material, esse material começa a escoar. O que isso significa? Quando ultrapassa essa tensão de cisalhamento, vem essa ferramenta aqui, penetra, ultrapassa a tensão aqui, ultrapassa a tensão de cisalhamento do material, então o cavaco começa a ser arrancado, como a gente está vendo aqui. Então, né, independente da geometria da cunha de corte, o material que é deformado, ele passa a formar um cavaco que desliza sobre a face da cunha. Como a gente está vendo aqui, o cavaco sendo formado, ó, e a gente vem retirando o material e esse cavaco ele escoa por essa face aqui, ó. E aí ele vai saindo todo emaranhado aqui. Geralmente, né, depende do material. Às vezes ele se quebra sozinho mesmo, o que é melhor. Mas geralmente ele sai todo emaranhado. Pô, mas na verdade, né, pessoal, existem materiais e materiais. Um material mais duro, né, o cavaco sai quebradiço, né? E o material mais mole, ele se emaranha todo. Quando a gente tem um aço que é mole lá, né, a gente não, na verdade, a gente olhando assim não se dá de conta, mas tem aço que é mole, tu vai lá e entra com uma ferramenta dessa, tu consegue tirar material bem fácil.
Aí, esse tipo de cavaco, ele sai todo emaranhado, e quando o material ele é mais duro, o material mais rígido, esse cavaco sai quebradiço. Então, todo material, só que todo material oferece, né, uma resistência a esse corte. Então, essa resistência, né, que o material tem em relação ao corte, ela vai depender de dois fatores, que é a da própria dureza do material, como eu falei, e da tenacidade. Eu não sei se vocês já devem ter visto isso, mas a dureza, ela é a capacidade do material resistir ao desgaste, é, ela é a capacidade de resistir ao desgaste, e a tenacidade, né, ela é a capacidade de um material de resistir à quebra. Então, ela tirar material da peça depende desses dois fatores. Então, se a dureza e a tenacidade elas forem altas, vai ser mais difícil de tirar material, de tirar a matéria, né, dessa peça por meio da usinagem. E se esses dois fatores eles forem baixos, né, se esse material não for duro e nem tiver uma tenacidade boa, vai ser muito fácil remover matéria dele. Então, sempre que a gente for selecionar uma ferramenta, a gente tem que considerar a tenacidade e a dureza da peça. Como eu disse, né, pessoal, por nossa sorte, a maioria dessas coisas já é tudo tabelada. Então, digamos lá que tu pega um material desse em mão, se tu for ali, capaz até de ir na máquina de ver. Mas tudo isso já tem lá padronizado. Ó, tu vai usinar um eixo com material tal, tu já vai, ó, a dureza dessa peça, vamos lá, a dureza dessa peça é 10. Tu vai lá e pega uma ferramenta mais dura, uma ferramenta que tem uma dureza de 20. E deu, não tem muito mistério muito mistério além disso, né? Vocês têm que sempre atentar na dureza. Aqui tem um exemplo de um formão, por exemplo. A cunha de um formão, né? Que é aqui na figura 15, ela pode ser bastante aguda porque a madeira oferece pouca resistência. Então, tu vai lá e pode escolher quando o material ele tem pouca resistência, que nem a madeira, tu pode escolher uma cunha bem aguda, ou seja, com um ângulo aqui da cunha, esse ângulo ser bem pequeno, porque ele é um material que não oferece resistência. Então, tu pode entrar, no caso, as tensões ali, que vão se concentrar na ponta da ferramenta, elas não serão muito altas, porque a tensão de cisalhamento para romper esse material aqui, a madeira, por exemplo, ela é baixa. Então, tu não vai precisar aplicar tensões tão altas no caso, para retirar a matéria da madeira. Vocês entenderam até aí, pessoal, por que acontece isso? Alguém está com alguma dúvida? Tá, então, isso que tu está dizendo quanto mais duro o material, menos ângulo eu tenho que ter na ponta da ferramenta. Exatamente. Só que existe um limite, né? Digamos, senão tu botaria tu não pode, se tu pensar, se a gente, vamos exagerar, né? O maior ângulo que a gente pode ter aqui é 180 graus, né? Isso aqui quadrado. Exagerando, Não, sim, né? sim. Não, sim, claro. Mas a questão é a relação de ângulo com dureza. Quanto mais Isso. duro, menos ângulo. Isso, exatamente. Menos agudo, né? Menos tu utilizará os menores ângulos. Porque aí tu vai ter uma ponta mais resistente, tu entendeu? Bom, se alguém tiver mais alguma dúvida com relação a isso, pode perguntar, pessoal. Aponta aí onde vocês não entenderam, que às vezes isso aqui embaralha um pouco a cabeça da gente. Mas é bom vocês se atentarem nessa relação. Quanto menor for a dureza do material, a resistência dele, quanto menor for a resistência dele com relação ao corte, a gente pode utilizar uma ferramenta com um ângulo menor ou mais agudo. E quanto mais duro for esse material, né, a gente tem que utilizar ângulos maiores.
É como eu falo aqui, ó, né? Por outro lado, nessa talhadeira aqui da figura 16, ela tem um ângulo mais aberto, porque ela está usinando metal. Está retirando aqui, enquanto aqui é madeira, aqui é metal. Ó. Então, você tem que ter um ângulo mais aberto. E consequentemente, né, o volume de material que tu vai tirar aqui, ele é muito pouco com relação à madeira. Tu vai tirar material aos pouquinhos aqui. Quanto maior for a tua retirada de material aqui, pior vai ser a qualidade da tua peça depois. Então, é sempre achar uma relação, né? Bom, qual é o acabamento ali que eu posso conseguir? Né? Eu posso ter um acabamento mais grosseiro nessa peça? Bom, então eu vou fazer mais rápido e tirar mais material. Mas se não, se eu tenho que ter uma peça bem acabada, aí sim, vocês vão retirando aos pouquinhos, usem uma ferramenta com um ângulo mais aberto. E assim, como a gente é mecânico, na maioria, pessoal, 99% dos casos a gente vai abordar metal. A indústria mecânica, a metal mecânica, ela vive, como dizem, né? A gente é ferreiro, vive em cima dos metais. Então, pessoal, aqui, ó, isso significa, né, que a cunha da ferramenta, ela deve ter um ângulo que é capaz de vencer a resistência do material que tem que ser cortado. Sim, né, que a sua aresta de corte ela seja prejudicada. Como a gente tinha falado, né? Aqui a gente tem um aço bem duro, então a gente vai utilizar um ângulo maior no gume de corte ali. Ó, percebam que esse ângulo aqui é maior, ó. Quando a gente tem um aço lá que é mais macio, a gente utiliza ângulos menores, né? Porque aí ele não vai concentrar tanta tensão aqui, ou seja, não vai danificar a ferramenta de uma maneira muito severa, muito agressiva. E com relação ao cobre, por exemplo, a gente pode utilizar ferramentas ainda menores, na verdade, com esse ângulo aqui ainda menor, né? O ângulo da cunha de corte, porque o cobre ele é um material bem mole. A gente pega uma barra de cobre, a gente amassa com a mão até, a gente dobra, na verdade. É esse material que não tem muita resistência. Só que mesmo assim o cobre ele é utilizado para algumas situações bem específicas, tubulação, por exemplo, tem algumas tubulações de cobre, né? Então, só que esse não é o único parâmetro importante, né? A gente não pode ficar somente baseado no ângulo da cunha. Então, na verdade, a posição que a peça tem com relação à peça, ela também é muito importante e ela vai ser decisiva na hora do corte. Mas o que significa a posição da ferramenta com relação à peça? Aqui bom, antes de falar sobre isso, né, tá no outro slide, queria apresentar para vocês como é que é uma ferramenta de usinagem. Uma ferramenta mais convencional, né? Ela tem essa geometria aqui, pessoal. Essa aqui está um pouco mais simplificada, mas uma ferramenta de usinagem ela é mais ou menos assim, né? E o ângulo de cunha, ele é o ângulo entre a superfície de folga e a superfície de saída, medindo no plano de medida da cunha cortante. Então, o que é o ângulo, né? Esse ângulo. É aqui, pessoal. É esse ângulo com relação a essa face amarela aqui. Vocês estão vendo? Que é a superfície de saída. E nós temos aqui a superfície de folga. Ó. Então, o ângulo formado por essa face aqui, ó, em cinza, que eu estou com laser em cima, e essa face em amarelo, é o que é o nosso ângulo da cunha. Tanto que a gente tem aqui em vermelho, ó, isso aqui é o gume principal, que a gente chama, que é o que vai cortar a peça, é isso aqui que está em vermelho. Aqui em azulzinho, apesar dessa setinha que não está correta, isso aqui é um chanfro que a gente faz no gume ali, que é um arredondamento nessa região, que é justamente para não concentrar muita tensão. A gente tem outras partes aqui também. Aqui em amarelo é por onde o material, o cavaco, ele escoa. Ele sai e vem saindo, por isso que ele tem esse formato aqui. Ó. Então, a gente tem o fluxo secundário, tem aqui com raio de arredondamento, aqui,
Enfim, né, pessoal, acho que a gente vai estudar mais adiante um pouco mais sobre a ferramenta, mas era só para mostrar para vocês terem uma ideia de como é. E na prática, uma ferramenta é assim, ó. A gente tem essa haste aqui e a gente vai lá e coloca uma pastilha na ponta. As ferramentas mais rústicas, elas são nesse formato, onde não tinha essa pastilha aqui, mas hoje em dia a gente trabalha bastante com esse tipo de pastilha aqui. Aí tu não precisa ficar trocando toda a haste. Tu vai lá e troca só a pastilha da ponta. E vocês podem ver que ela tem aqui 4 quinas, ó. Então, por exemplo, gastou esse aqui. Aí tu vai lá, só dá uma folgadinha nesse parafuso aqui, desaperta ele e gira ela e coloca essa outra ponta aqui. Então, a mesma ferramenta, digamos assim, tu pode usar 4 vezes. Mas também, nesse caso aqui, tu pode fazer, caso, afiar novamente a ferramenta. Tu vai lá no esmeril e afia ela. E usa quantas vezes quiser. Só que essas aqui são mais modernas. A gente tem aqui também outra representação, né, onde a gente tem a aresta de corte, a superfície de saída, que é por onde o material escoa, o cavaco, a ponta de corte também. O resto aqui não é muito interessante para a gente saber agora. Então, mas o que é essa cunha, ou o gume de corte, né? A definição dela é a seguinte, né? Que ela é a parte da ferramenta na qual o cavaco se origina. Então, ela é utilizada para remover material. O material é removido a partir desse gume de corte aqui. Isso que é responsável por remover o material, que é o que vai cisalhar a peça lá, né? E isso se dá pelo movimento relativo que tem dessas peças em contato, da ferramenta com a peça, na verdade. Então, né, outra característica que é bem interessante é que, por exemplo, nesse caso, nessa ferramenta mais rústica, digamos assim, essa ferramenta que vocês podem ver que é retilíneo, né, esse gume de corte. Já nesse caso aqui, que é essas ferramentas mais modernas, que usam essas pastilhas aqui, vocês percebem que é redondinha, assim, a ponta? Não é retinha, assim, ó. Ela tem um certo arredondamento. Essa outra aqui já é mais aguda, ó. Então, isso tudo vocês vão ter que considerar na hora de usinar uma peça, mas também a maioria das coisas são tabeladas, vocês vão observar a dureza. Também uma coisa que é comum, né? Bom, então eu tenho uma peça lá que tem uma dureza 10, por exemplo, eu vou pegar uma ferramenta que tem uma dureza de 100. Aí tu vai pensar, pô, mas será que tem necessidade disso? Será que eu vou gastar uma ferramenta que é mais cara, que é mais resistente para usinar um material que é mole? Não, aí não tem a necessidade de tu fazer esse tipo de coisa. Tu vai estar só gastando uma ferramenta que provavelmente é cara, com um material que não tem necessidade de tu usar aquela ferramenta. Na verdade, isso é um ponto muito importante a ser observado. Então, voltando ao assunto lá, né, que eu tinha falado que a posição da ferramenta com relação à peça também é importante. Primeiro, vamos identificar a cunha aqui, né? A cunha é isso aqui, ó, esse ângulo aqui, ó. É formado entre essa face aqui, entre essa quina e essa aqui. Então, pessoal, digamos que o movimento de avanço é daqui, da direita para a esquerda, ó. Por exemplo, nessa ferramenta, né, está representado nesse desenho. Bom, então, quando a gente tem esse tipo de ocasião aqui, a situação, a gente tem uma grande perda de energia aqui nessa face, porque existe muito atrito entre essas duas superfícies. Outra coisa também que é importante é que quando a gente tem esse tipo de ocasião, que essa face aqui ela toca completamente a superfície da peça, a gente tem uma distribuição de tensão melhor. Como eu falei, a tensão ela é força sobre a área. Aqui a gente tem uma área de contato maior. Então, a nossa ferramenta, né, ela não vai ter uma tensão aqui na ponta ou na face de corte distribuída corretamente de tal modo que essa tensão ela seja autossuficiente para remover o material da peça.
É um pouquinho complicado de entender isso, mas é só vocês pensarem naquela relação. A tensão é igual a força sobre a área. Se a gente tem uma área de contato aqui muito grande, essa força que deveria estar aqui na ponta, ela vai se distribuir por toda a superfície e não vai ter tensão suficiente aplicada para remover o material. Pessoal, vocês estão acompanhando até aí? Esse conceito ele é mais chatinho um pouco. Bom, então, aqui nesse caso já é diferente, né? A gente tem uma certa inclinação, vocês estão percebendo? Isso aqui é denominado de ângulo de folga. A gente tem que ter uma folga entre a superfície que está sendo usinada e a superfície da ferramenta. Como tu não tem o contato aqui, ó, tu deixa de ter esse atrito, tu não tem mais aquela distribuição de tensão. Então a tensão ela se concentra aqui, ó, na ponta da ferramenta, ou pelo menos aqui na pequena face da ferramenta. E como ela tem tensão suficiente concentrada aqui, ela vai remover esse material por cisalhamento. Esse conceito ele é um pouquinho chatinho de entender, mas depois que a gente percebe essa situação da distribuição de tensão com relação à resistência da peça, que é o cisalhamento, a gente consegue entender direitinho. Então, mas o que é a definição dessa superfície de folga? Ela tem outro nome também. Na verdade, esse ângulo de folga, né, é chamado também de ângulo de incidência. Então, é o ângulo, né, que forma entre a superfície de folga, aqui, ou essa face aqui, ó. Essa face que está escondida, na verdade, está indo para lá. Digamos que essa face está entrando aqui no slide, na tela. E o plano de corte, medido a partir né, do plano de medida da cunha cortante, junto ao gume de corte. Então, nada mais é, pessoal, esse ângulo, do que aqui, ó, do que essa aresta com relação à superfície que está sendo usinada, ou com a direção de corte. Né? Que, no caso aqui, a direção de corte, ela está ela é paralela a essa superfície. Vocês entenderam, pessoal, essa questão? Por que tem que deixar a folga aqui? Alguém não entendeu? Agora os conceitos eles vão ficando um pouquinho mais complexos, né, conforme a gente avança. Mas se alguém não entendeu, eu explico de novo aí essa questão da tensão na ponta. Na verdade, isso não tem lá no material. Mas eu acho interessante vocês entenderem por que a gente arranca mais material nesse caso do que nesse aqui. Por que nesse caso aqui a ferramenta era mais conservada do que nesse caso? Né? É justamente por causa desse ângulo de folga e também do que eu falei, das tensões, do atrito associado. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, não deixe de perguntar, pessoal. Espero que esteja tudo tranquilo aí mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sim, fica à vontade. Ali, nessa que tem um atrito ali, diz ferramenta de plana. É só a plana que usa esse ângulo de ferramenta assim? Não, isso aqui, na verdade, está sendo utilizado só como exemplo, né? Mas em todas as ferramentas, todos os processos de usinagem que usam esse tipo de ferramenta, na verdade, em todos os processos de usinagem com ferramenta com geometria definida, isso aqui vai ser muito importante esse ângulo. Não é só na plana, no torno também é a mesma coisa. Aqui está sendo usado só como questão de exemplo mesmo. Mas eu acho que lá nos últimos slides eu tenho um exemplo de torno. Mas final... então tá me dizendo que esse tipo de ângulo ele não existe para corte, é isso? Esse ângulo reto assim? Não, existe. Isso na plana, ele existe. Tá até aqui o exemplo, ó. Tá vendo? Sim. Esse exemplo aqui é da plana. Mas eu digo assim, para quando tu tá usinando lá um torno, onde tu tem uma peça que é cilíndrica, por exemplo, tu tá usinando um eixo,
esse ângulo aqui, ó, esse ângulo de folga, ele vai ter a mesma importância também. Aqui é só uma questão de exemplo aqui para a gente entender melhor na questão da plana, fica mais fácil da gente visualizar esse ângulo. Tu consegui te responder? Sim. Tranquilo. Qualquer coisa, pergunta aí. Mas, enfim, né, cara, é importante tu deixar esse ângulo de folga aqui para preservar a tua ferramenta. E até em questão de qualidade de usinagem, né, cara? Como aqui tu tem uma distribuição de tensão, a qualidade da tua peça, ela não vai ficar muito boa. Ela vai ser mais grosseira. Aqui não, aqui tu vai ter uma remoção de material de maneira mais fina. Então vou dar sequência aqui. Bom, então, né, isso aqui é com relação a outro ângulo que a gente tem aqui, né, que é chamado ângulo de saída. Além do ângulo de cunha e do ângulo de folga, existe ainda, né, um outro ângulo que é o chamado ângulo de saída. É esse ângulo aqui que a gente está vendo, ó. Vocês estão vendo aqui o Szinho? E na verdade, né, pessoal, do ângulo de saída também depende um maior ou menor atrito da superfície de ataque da ferramenta. Em consequência disso, né, pessoal, é maior ou menor o aquecimento da ponta dessa ferramenta. E esse ângulo de saída ele pode ser positivo ou negativo. Mais adiante eu vou falar quando que a gente usa um ângulo de saída negativo, positivo, no caso, nulo, ou um ângulo de saída negativo. O que acontece, pessoal? Quando a gente tem um ângulo de saída que é negativo aqui, ó, a gente tem um atrito menor, né? Também isso aqui é muito importante para preservar a ferramenta. Esse cavaco aqui ele acaba escoando melhor. É muito interessante, pessoal. Vocês podem ver aqui, ó, o cavaco ele vem subindo aqui, ó, e quando ele bate aqui, ele tem a tendência a quebrar, ó, para lá. Esse ângulo de saída ele é mais usado mesmo para controlar a saída do cavaco, do que qualquer outra coisa. Bom, então aqui no caso da usinagem, né, que a gente tinha falado, eu tinha usado a plana lá como exemplo, né? Aqui a gente tem na questão da usinagem, então, mas aqui é o ângulo de saída ainda que a gente está falando. Então, os ângulos de cunha e de folga de saída, né, eles foram denominados respectivamente. Não é essa figura aqui? Ah, não está aqui, cara. As identificações. Então, pessoal, retomando, né? Acho que não está essa. O pessoal esqueceu de colocar aqui os ângulos. Mas, enfim, aqui a gente tem um ângulo de saída que é positivo. A gente pode ver aqui que esse ângulo ele está para baixo aqui desse ângulo de saída, né? E aqui o ângulo de saída ele é positivo. Ele está mais para cima, vocês estão vendo? Isso aqui também vai influenciar na vida da ferramenta. Mais adiante, pessoal, eu trago mais informações sobre isso aqui. Essa parte aqui ainda está muito abstrata, até na apostila está um pouco abstrata essa parte. Então, pessoal, mas tratando do ângulo de cunha, né, voltando ao assunto, ele, para materiais mais duros, como eu já tinha falado, aquele ângulo de cunha ele deve ser mais aberto, e o ângulo de saída, esse aqui, ele deve ser menor. Ele deve ser aqui, ó, bem pequenininho. Nesse caso aqui, por exemplo, vocês estão vendo que o ângulo de saída ele é bem pequeno. Quando a gente usina materiais metálicos, materiais mais duros, ele tem que ser dessa forma. E, bom, lá para materiais mais moles, se eu não me engano, esse ângulo ele tem que ser negativo. Então, para alguns tipos de materiais, como por exemplo plástico e metal com irregularidade na superfície, adota-se um ângulo de saída negativo. Isso aqui, pessoal, vocês estão vendo que agora o ângulo de saída ele é negativo, aqui ele está para cima, diferente dos outros dois casos aqui. Isso aqui é quando a gente usina plástico, né? Ou materiais metálicos que têm muitas irregularidades na superfície.
Aqui a gente tem um exemplo que eu tinha falado da usinagem de uma superfície que é uma barra, digamos assim, um eixo, né? A gente tem o nosso ângulo de saída aqui, que é positivo. Vocês estão vendo que ele está para baixo? Ó. Aqui, nesse caso, ele é negativo. A gente tem aqui o ângulo de folga. Vocês estão vendo? A ferramenta entra assim, ó. É como se esse material aqui, esse eixo, estivesse girando nesse sentido aqui, ó. E a ferramenta, ela tá paradinha aqui, ela tá estática. Enquanto vem a peça só girando. Então, a direção de corte, ela é para cima. O ângulo de folga é esse aqui, ó. Que nem vocês estão vendo. Que é o ângulo formado entre a superfície de folga e esse plano de referência aqui. O ângulo de saída, ele é esse aqui, ó. É com relação a essa referência aqui. Acho que agora ficou um pouco mais fácil de visualizar. E o cavaco, pessoal, ele escoa por aqui, ó. Esse ângulo de saída, ele vai afetar diretamente o cavaco, o formato dele, se ele vai sair emaranhado, vai sair mais quebradiço. Também vai afetar, né, a qualidade da usinagem, da superfície acabada. Quando a gente tem plástico ou materiais que são mais duros, a gente usa assim, o ângulo de saída negativo. E para materiais mais moles, a gente pode usar esse tipo aqui. Que aí, quando o cavaco sair emaranhado, ele vai pegar nessa pontinha aqui e vai ter a tendência a quebrar. Então, né, o ângulo de saída ele é determinado em função do material da peça, pois influencia, né, na formação do cavaco, como eu falei. Também na força de corte, a gente vai ter uma distribuição melhor da força de corte nesse caso aqui, ó. A gente tem uma área maior, né, em contato aqui. Então, a gente vai ter uma força sobre área menor, que é a tensão. E também, o ângulo de saída ele também influencia no acabamento da peça, como eu falei. Quando a gente quer acabamentos melhores, a gente vem para o ângulo de saída negativo. E quando a gente não está tão preocupado com isso, a gente vem aqui com o ângulo de saída positivo. Lembrando, ou melhor, avisando, né? Esse ângulo aqui, ó, quando a gente utiliza um ângulo de saída, que é esse ângulo aqui, pessoal, negativo, a gente remove menos material. Aqui a gente tem uma remoção maior do material nesse caso. Aqui eu trouxe para a gente visualizar, é como se a gente estivesse olhando de cima agora. A gente tem a superfície onde escoa o cavaco, é essa daqui que está ranhurado, está achurada aqui. A gente tem o nosso ângulo de folga aqui e o nosso ângulo, que é aquele ângulo de saída, né? E a gente tem a nossa superfície de saída. Na verdade, a nossa superfície de saída é essa aqui, que está entrando está entrando na tela aqui, ó. Então, pessoal, o ângulo de saída do porta-ferramentas, né, da ferramenta, ele pode ser positivo ou negativo, como a gente viu. Se ele está para cima lá, ele é negativo, e se ele está mais para baixo, com relação horizontal, ele é positivo. Isso influencia diretamente nos esforços que a gente tem lá, tanto do corte quanto do fluxo de cavacos. Um ângulo de saída menor, né, que ele vai curvar mais os cavacos, então ele vai emaranhar mais, e isso vai exigir maior potência da nossa máquina. Potência no corte, a gente vai ter que aplicar mais força na nossa máquina, isso vai acarretar mais desgaste, mais consumo de energia, por exemplo. Por outro lado, né, o ângulo de saída que é mais positivo, ele exige um consumo menor de potência, que gera menos calor na peça, menor esforço de corte. Então, né, ferramentas com ângulo de saída positivo, normalmente, pessoal, elas geram um corte mais suave, como eu falei. Aqui, mas esse ângulo ele tem que ser pequenininho aqui, ó. Isso minimiza os riscos de vibração, né, em peças mais finas, por exemplo.
quando a gente está trabalhando com peças mais finas, isso é mais elas têm tendência a vibrar, né? A gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com a seleção da nossa ferramenta. Então, né, pessoal, quando a gente aumenta o nosso ângulo de saída ali, na direção positiva, por exemplo, a gente reduz o esforço de corte. Então, por exemplo, né, cada grau que a gente aumenta esse ângulo, isso não é linear, pessoal, mas a cada grau que a gente aumenta esse ângulo na direção positiva, a gente diminui o consumo de potência, né, em 1%. Isso é de maneira bem aproximada, mas é só para vocês terem uma ideia lá, quando vocês estiverem fazendo usinagem, estiverem forçando demais a máquina de vocês pensem, se lembrem nesse ângulo aqui, ó. Então, o aumento, né, aumentar o ângulo de saída na direção positiva, ela diminui a resistência a essa de corte, e na direção negativa aumenta o esforço de usinagem. E com relação ao ângulo de folga, né, ele previne o atrito, como eu tinha falado, a gente tem pouco contato entre a superfície. Então, né, e entre a face lateral da ferramenta, né, e a peça usinada pode facilitar o avanço. Então, com relação ao ângulo de folga ainda, né, pessoal? Um ângulo de folga que é muito excessivo significa uma diminuição da resistência da ferramenta na região da aresta de corte. Com ângulos de folga muito acentuados, aumentam os riscos de quebra da aresta de corte, sem que sejam alcançados determinados níveis de desgaste. O que isso significa? Resumindo, quando a gente tem uma ponta muito afiada, ela pode quebrar mais fácil e desgastar mais fácil. Quando a gente tem uma ponta que não é tão afiada, que ela tem um ângulo de cunha lá maior, a gente vai ter uma maior resistência. Esse é o principal aspecto que vocês têm que se lembrar, é o ângulo da cunha. Então, com relação ao ângulo de folga, né, quando a gente tem um ângulo de folga muito pequeno, traz como resultado o maior desgaste do flanco, né, desse flanco, e um menor período de tempo. Então, quando a gente tem lá um ângulo de folga muito pequeno, a gente também vai, como esse ângulo aqui, como eu falei, né? Se esse ângulo aqui for muito pequeno e essa aresta estiver quase tocando lá na nossa peça usinada, a gente vai ter um desgaste maior e, portanto, a gente vai ter uma vida da ferramenta que é bem menor, né? Apesar de que essas ferramentas elas não são tão caras assim, a gente pode afiar. O que mais importa é ter que parar o processo de produção. O ângulo de folga, né? Obviamente, como a gente tem atrito ali associado a ele também influencia nas temperaturas que a gente vai ter aqui. Por exemplo, a vida da ferramenta, né, e a qualidade da superfície, elas são diretamente associadas por esse ângulo de folga. Se a gente tem um ângulo de folga aqui que é muito pequeno, a gente tem mais atrito, como eu falei, e, portanto, a gente tem mais aquecimento. Por que o aquecimento ele é importante? Se a gente aquece demais uma peça metálica, a gente pode alterar as propriedades dela. Isso a gente chama de tratamento térmico. Se a gente aquece demais uma superfície metálica, um metal, a gente pode mudar as propriedades, ou seja, né, isso quer dizer que essa peça aqui ela pode acabar se tornando mais quebradiça, ou seja, menos resistente, quando a gente tem ângulos de folgas menores. Então, mas isso até a gente consegue ver lá, que quando a gente está usinando, por exemplo, se a temperatura está muito alta, a peça começa a mudar de cor, ela fica azulada, às vezes sai um cheiro a queimado, enfim. Às vezes a gente coloca um pouquinho de óleo lá, o óleo começa a perder a queimado, aí a gente tem que começar a olhar um pouco para no aspecto visual da coisa ali. Mas geralmente essas peças começam a ficar azuladas assim, e aí tu já tem que ficar com o pé atrás. Provavelmente ela está superaquecendo, e aí outro tem que alterar esse ângulo de folga aqui, selecionar outra ferramenta
ou também mudar a posição da ferramenta. Pode só chegar, inclinar um pouco mais a tua ferramenta lá, e tu vai aumentar esse ângulo de folga. Então, né, com ângulos de folgas muito acentuados, né, que são maiores, também aumenta o risco de quebra. Como eu falei, tu tem que sempre ter um balanço. Tu não pode ter um ângulo em excesso, um ângulo muito grande e um ângulo muito pequeno. Então, pessoal, é importante a gente selecione, né, o parâmetro mais adequado. Não, isso aqui não pode ser muito pequeno, também não pode ser muito grande. Mas como eu falei, pela nossa sorte, isso tudo aqui é tudo tabelado. Quando a gente for trabalhar lá no torno, vocês vão ver que tudo isso aqui alguém já fez antes. Então a gente só obedecer o que os caras já fizeram, que tem aí na literatura. Esse já é um processo bem dominado, que dá certo. Pessoal, alguém tem alguma dúvida aí? Ficou um pouco... essa matéria, como ela é muito teórica, essa parte fica um pouco mais pesada. E é até mais difícil de explicar essa questão dos ângulos da ferramenta. Já até mesmo, né, existem muito mais ângulos. Quando a gente vai ver ela estudar a fundo, a gente pode dar uma aula só falando disso aqui. E uma aula grande, viu? Com 50 slides aí. Então, eu fiquei aqui mais em 3 principais ângulos. Mas, de qualquer forma, como eu falei, né, isso aqui já é tudo tabelado, já... Lá, quando vocês forem trabalhar, vocês já vão ver que já tem... vou usinar a Sinox. Tu já tem a ferramenta adequada, tu já tem a posição que tu tem que colocar. Aí depende lá da habilidade do operador também, né? Então, pessoal, vocês têm alguma pergunta? Essa aula é um pouco mais pesada, né? Licença, professor. Opa! Eu só queria entender, eu entrei agora há pouco. Seria o que esse ângulo aí? Seria um plano de medida de ferramenta, como se fosse um plano de corte? Como seria? Um resumão, por favor. Qual de todos? Não, só dessa parte, assim, um resumo que tu possa me dizer. Eu entrei agora, só para não atrapalhar, não Sim, pedir para te sim, sim. voltar nem nada, só um resumo. Sim, eu vou... Se não for te atrapalhar, nem te estressa. Depois pode Não, seguir não. aí, pode seguir. Não atrapalha E aí não. depois eu olho depois da aula. A gente tá aqui para aprender mesmo. Então, o primeiro que eu falei lá é o ângulo de cunha, né? Que é esse ângulo aqui, da ponta da ferramenta que a gente utiliza para usinar, para retirar material. Esse aqui é chamado de o gume cortante, né? Que é o ângulo de cunha, que é formado entre essas duas faces aqui, ó. Tá vendo em T? Uhum. Então, quando a gente tem um material que ele é menos resistente, a gente pode utilizar um ângulo pequeno. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar com madeira, a gente pode utilizar esse ângulo aqui bem pequenininho. Ou seja, uma ponta mais afiada, digamos assim. Quando a gente vai trabalhar com material que é mais resistente, por exemplo, o aço, a gente tem que usar um ângulo maior. Aqui no outro slide, esse aqui, ó. A gente pode utilizar um ângulo maior. Por quê? Nesse caso aqui, como a ponta é muito pequena, a gente tem muita concentração de tensão. Então, a gente pode danificar a ferramenta se a gente estiver trabalhando num material muito duro. Então, resumindo, para materiais que são mais duros, mais resistentes ao corte, a gente utiliza um ângulo mais aberto. Só que sempre a gente tem que contrabalancear, né? A gente não pode utilizar um ângulo aberto demais. Uhum. Mas o que vocês têm que fixar daqui é que para um material que é mais resistente, vocês utilizam um ângulo mais aberto
Lembrando que esse ângulo não pode ser extremamente aberto, né? Tem que ter um balanço ali. E também, para materiais que não são tão resistentes, a gente pode utilizar um ângulo menor. Nesse caso aqui, tem um exemplo ó, do aço duro, um aço macio, e do cobre. Aqui a gente podia falar que é o inox. Aqui a gente pode falar que é um aço comum. A lataria de um carro, por exemplo, que é um aço comum, um aço mole. E o cobre. No caso do aço duro, a gente tem um ângulo maior da ponta dessa ferramenta. No aço macio, que é, por exemplo, a lataria do nosso carro, a gente tem um ângulo intermediário ali. E para um metal que é muito mole, como o cobre, a gente pode utilizar um ângulo bem pequeno mesmo nessa ponta. Isso está associado principalmente à concentração de tensão. Se a gente tem um material aqui que é muito duro, a gente vai precisar de uma força, de uma tensão maior para usinar ele, para remover material. Então, a gente não pode ter uma ponta tão fina, um ângulo tão pequeno, porque senão concentraria muita tensão na ponta e danificaria a ferramenta. Então, por exemplo, no caso do cobre, ele não oferece resistência ao corte. Na verdade, oferece uma resistência ao corte menor do que esses dois casos. Então, a gente pode utilizar essa ferramenta mais aguda, porque a tensão que vai concentrar nessa ponta, ela não vai ser tão alta, porque antes de concentrar muita tensão aqui, essa tensão ela vai cortar o material. Então, não vai dar tempo de concentrar uma tensão muito grande, que nem nesse outro caso aqui, do aço duro. Aqui tem a ferramenta, né, que eu mostrei, como é que é uma ferramenta de usinagem convencional. Essa aqui é a chamada de ferramenta de metal duro, que é uma ferramenta mais rústica. Essa aqui são as ferramentas mais modernas, onde a única coisa que tu troca é a ponta. Aqui, essa pastilha aqui. Essa ferramenta é a que faz o desbaste no torno, não é? Isso mesmo. Uhum. Essa aqui tem um nome bem específico, agora não lembro, cara. Mas enfim, a gente pode falar que é uma pastilha. Essas aqui são mais modernas. E essa é aquela mais rústica. Aqui é o nosso gume de corte, né, que está em vermelho. É isso aqui que é responsável por remover o material da peça. E como a gente pode ver, a gente tem outras faces, tem um chanfro aqui nessa ferramenta, tem uma superfície de saída. Só que o que vai tirar o material vai ser isso aqui que está em vermelho, ó. Né? Só que, como eu falei, aquele ângulo que a gente tem no gume, que é o ângulo formado entre essa face aqui em cinza, onde está o laser, e essa face em amarelo, aquele ângulo não é o único parâmetro que é importante no processo. Também a posição com que a gente coloca essa ferramenta na peça, ela é importante. O que significa mudar a posição aqui? Ó? Digamos que a gente vai usinar um material com essa peça aqui, um eixo. A gente pode colocar da seguinte forma, que toda essa linha vermelha esteja tocando na superfície da peça, ou que só uma partezinha aqui esteja tocando nela. No primeiro caso, né, pessoal, a gente vai ter aqui mais atrito, como eu tinha falado. E no segundo caso, onde a gente vai tocar só com a pontinha aqui lá na peça, a gente vai ter menos atrito, menos desgaste, vai preservar mais a ferramenta. E também a gente vai concentrar mais tensão e vai remover o material mais facilmente. Então, aqui, como eu falei, né, a posição também ela é muito importante, como tu pode ver. Aqui a gente tem o ângulo da cunha, né, que é aquele ângulo que eu estava falando. Por exemplo, fazendo uma associação lá com uma faca, é o ângulo da faca, entre as faces da faca. Só que a gente tem esse ângulo de folga que eu falei, que é a posição com que a ferramenta está em relação à peça, ou a direção de corte. Esse ângulo aqui, ó. Nesse caso aqui, a gente tem muita área que está em contato, então a gente vai ter mais atrito, mais resistência ao movimento, as tensões elas vão se distribuir melhor aqui, só que a gente não quer isso. A gente quer justamente o contrário, que a tensão ela fique delimitada por essa ponta aqui. Se a gente tem mais tensão concentrada aqui, a gente vai remover material mais fácil, né? Só que a gente
não pode exagerar aqui. Também a gente tem que saber balancear. Não pode ser um ângulo de tal forma que fique só a pontinha lá. Digamos que a gente vai concentrar só a pontinha aqui lá na peça. Só que a gente quer uma penetração lá de 2 milímetros na peça. Cara, se essa peça for muito dura, vai danificar a tua ferramenta. Então a gente não pode exagerar. Conforme vocês forem vendo, né, vocês vão pegar o jeito com isso aqui. Por enquanto ainda fica muito abstrato. Então olhar só de desenho não dá pelo menos para a gente ter uma noção, mas lá depois quando a gente pegar a ferramenta na mão, tenta ver direitinho, aí a gente sai do campo abstrato e a gente começa a correlacionar essa informação com o que a gente tem lá na prática. Depois eu vou ver se eu tenho um vídeo também, eu vou mostrar para vocês, acho que na próxima aula, com relação a esse ângulo aqui. A posição e o ângulo da cunha também. Mas enfim, aqui a gente tem um atrito muito alto, porque a gente tem muita área em contato, e aqui a gente tem pouca área em contato, então a gente não tem aquela concentração de calor, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente tem um atrito, ele se transforma em calor. Nesse caso aqui, isso aqui pode aquecer tanto a nossa ferramenta que tu vai acabar mudando as propriedades dela. Tu vai fazer um tratamento térmico lá na tua ferramenta. Então isso pode trazer algumas características, né, que são indesejadas. Por exemplo, essa ferramenta que ela pode acabar se tornando mais frágil. Então ela fica mais quebradiça, ela desgasta mais rápido. Por exemplo, se tem um impacto lá, ela tem mais chance de quebrar, se a gente aquece demais. Então... No torno, a gente tem que estar sempre lubrificando ela, né? Essa peça aí do a cortante. Ao mesmo lubrificação, tempo que ela vai trabalhando, vai lubrificando, ela é limpando o cavaco e tal, né? fundamental. É indispensável, né? Tu tem que lubrificar. Tanto para te retirar esse excesso de calor que tem aqui, quanto para te reduzir essa tensão de cisalhamento, né? Se tu não lubrifica, tu liquida a tua ferramenta rapidinho. E também, né, a questão da qualidade afeta diretamente. Se tu não tem o uso do lubrificante aqui, pode ter certeza, a tua superfície ela vai ficar rugosa, vai ficar com um aspecto muito feio. Mais adiante tem um tópico que fala só sobre lubrificação, e eu vou trazer bastante informação bacana aí pra gente. Mas tu pegou aqui essa situação do ângulo da cunha e do ângulo de folga? Não, sim, me achei. Muito obrigado, Leonardo. Sem palavras. Capaz. Tem outro ângulo ainda que ele é um pouco mais chatinho, que é o ângulo de saída, né? O ângulo de saída, pessoal, ele é mais importante ainda para o cavaco. É o que mais importa aqui. E a gente vai selecionar isso aqui baseado no nosso material, né? Como eu tinha falado, para materiais só para materiais mais duros, né? A gente vai usar esse tipo de ângulo de saída, e para materiais mais moles esse aqui. Então aqui outra vista, né? O ângulo de saída positivo, o ângulo de saída nulo e o ângulo de saída que é negativo. Às vezes o cara se confunde com isso aqui, cara, acaba trocando os nomezinhos aí. Me chama a atenção quando eu fizer isso. Então aqui a gente tem uma vista com relação, né, a nossa, digamos que a gente aqui está usinando um eixo. A gente tem uma seção de corte aqui, por exemplo, onde a nossa peça está girando dessa forma. Então o corte está sendo nessa direção aqui para cima. E a gente tem a nossa ferramenta de usinagem lá em contato com a peça. O que a gente tira disso aqui? Aqui nós temos o nosso ângulo de folga. A nossa superfície de saída ela está aqui, ó, entrando para a tela. Estou com o laser em cima aí, mas não sei se vocês conseguem ver. Se não estivesse entrando lá. Aqui a gente tem o nosso ângulo de saída. Nesse caso ele é positivo. Aqui ele é negativo. É engraçado, né? O que está para baixo é positivo e o que está para cima é negativo. Devia ser o contrário isso aqui. E aqui a gente tem o nosso ângulo com relação
o nosso gume de corte, né, que é com relação à nossa superfície de saída e a nossa superfície de folga. Aqui tem outra onde a gente estava, a gente tem essa outra vista aqui, também aqui é para a gente visualizar melhor, nosso ângulo de saída, nossa superfície de saída que está entrando na tela aqui, nosso ângulo de folga. Mas como eu disse, né, pessoal, isso aqui é muito abstrato, é difícil a gente conseguir associar isso aqui lá com a ferramenta na prática, só olhando assim dessa forma. Então, isso aqui, essa informação aqui eu estou colocando por capricho, porque não pede isso lá no material de vocês, só que eu acho interessante a gente dar uma olhadinha para entender um pouco mais a fundo, entender essa questão dos ângulos. Mesmo que isso tudo esteja padronizado já, é bom a gente entender na teoria como é que funciona. Então, deu para entender aí, pessoal, como é que... Eu sei que está no campo abstrato, é mais chato um pouquinho. Se alguém tem alguma questão, pessoal? Bom, vou fazer uma chamada só para a gente dar uma respirada. Eu nem sei o que tem mais aqui. Tem uma questão. Pessoal, vou fazer uma chamada aqui rapidinho, beleza? Beleza. Deixa eu ver quem tá aí. O Cristiano de Oliveira tá aí? O Edson Soares tá aí? Tá. Tá aí? Tá. Bom. O Elson Souza tá aí, né? Aqui. O Gabriel San Martin? Aqui. O José Fernandes da Rosa? O João Gabriel Fértula tá aí? O Clay tá aí, né? Eu? Já. O Lennon de Oliveira Buenas. tá aí? O Luiz Carlos Mesquita? O Nicolas de Oliveira? Rafael Bandeira? Robson Ferreira? Aqui. Beleza. O Rodrigo Bueno? Aqui. O Silvério Alves? Acho que o Silvério é o que nunca aparece, né? E por fim, o Wagner Gonçalves. Aqui, professor. Tranquilo. Pessoal, tem alguém aí que eu não chamei? Beleza. Cristiano de Oliveira não tá aí, né? Tranquilo. Pessoal, assim, sobre essa aula, ela é bem abstrata mesmo. Ela é difícil da gente visualizar as coisas aqui. Como eu disse, a gente ficar só nos desenhos é um pouco complicado, né? Mas eu vou trazer mais informação sobre isso. Ver se eu acho algum vídeo interessante ali no YouTube. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês entenderem o que são esses ângulos na prática. Que a teoria era um pouco pesada, mas mesmo assim, pessoal, alguém tem alguma coisa que quer me perguntar?
seria bom... Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar, meu querido. Assim, quando a pessoa vai usinar a peça, a gente pode usinar direto ou vai usinando aos poucos? Cara, depende muito do que tu quer fazer, né? Mas, geralmente, tu usina aos poucos. Por isso que ele é um processo mais demorado, porque a gente chama isso de passo, né? Tu vai lá e vai dar vários passos na tua peça. Vários passos. Perdão, passos. Sim. Vai. E outra dúvida que eu tenho também é, por exemplo, assim, se for pouca coisa para usinar, aí pode ser direto ou mesmo assim tem que usinar aos poucos? Então, se for pouca coisa, tu pode ir direto. Por exemplo, assim, tu tem lá um eixo, né? Com 30 milímetros de diâmetro. E aí tu quer que ele esteja lá no final com 25, tu não vai conseguir tirar 5 milímetros de uma vez só, entendeu? Tu vai pegar Sim. e vai tirar meio milímetro de cada vez, ou dependendo desse material, 1 milímetro de cada vez. Mas eu, pela experiência que eu tenho, né? 1 milímetro de cada vez é demais. É muita coisa. Então, vai ser menor que isso, provavelmente. Vai tirar cada meio milímetro. E assim tu vai lá, retira material, depois volta, retira mais um pouco, e assim por diante. Até tu conseguir a espessura que tu quer. Isso é bom até para te controlar o teu processo de qualidade da superfície. Tu tem que pensar assim, ó, quanto mais material tu tira de uma vez só, pior é a qualidade final da tua peça. Só que, por outro lado, tu não pode ficar o dia inteiro em cima de uma peça dessa, né? Senão tu vai lá e tira 0,1 milímetro de cada vez. Não, tu tem que pegar e, conforme for passando, for aprendendo, né, tu vai perceber. Um aço que é mais duro, um aço que tem uma usinabilidade melhor, ele vai permitir que eu tire um pouco mais de material de cada vez. Depende muito das características do teu material, mas geralmente, cara, isso é de pouco em pouco. O que mais eu posso dizer para ti? Mas, por exemplo, assim, ó, se tu tem lá uma bitola de 25, tu tem uma bitola lá de 26 milímetros e tu quer deixar com 25,5, pô, tu vai lá e dá um passo só, tira lá, toma cuidado com o acabamento, né, faz devagarinho e deu. E aí tu dá um passo só, isso até seria melhor. Mas geralmente não é assim que acontece, né? E essa retirada de material é o próprio operador da usinagem ali que vai controlando o que ele vai tirando, né? Sim, Por exemplo, depende. eu que vou controlando ali quanto que eu vou tirando de material da peça. Exatamente. Ou isso é exatamente. automatizado? Não, isso é tu que vai controlar. Tu que vai lá determinar, Eu que vou controlar. Sim, tu vai perceber, bom, material lá, determinado material, eu posso tirar um volume maior de uma vez só. Aí tem outros materiais que tu não pode fazer isso, né? Tem que tirar de pouco em pouco. Então, conforme a tua experiência lá, conforme a gente for avançando, tu vai aprender um pouco mais sobre isso. Mas lá na prática, cara, com poucas vezes tu já vai perceber. O material que tem essas características, eu tiro muita matéria, os outros não. Mas na prática, por exemplo, tu vai lá, tu pega uma peça na oficina, lá que tu quer usinar, cara, ela tá toda cheia toda enferrujada, digamos assim, na nossa linguagem popular. Tá feia pra caramba. Qual é a primeira coisa que tu vai fazer? Tu vai dar um passe lá, ou fazer um passo lá, só para tirar esse óxido, né, que é essa ferrugem. Então tu já começa por aí. Só a primeira coisa que tu vai fazer é uma limpeza na peça. Então sim, aí depois tu vai começar a trabalhar em cima dela. Vocês já viram o que é um paquímetro? Bom, Eu já. sim, o paquímetro, né, ele é um instrumento de medição que está sempre nas mãos do torneiro mecânico. Vocês voltam e meia, o que vai acontecer? Vocês vão lá, tiram um pouco de material. A primeira coisa de tudo, vocês vão lá. Eu quero ficar com essa dimensão no final. Eu tenho um eixo lá que eu quero que ele tenha 25 milímetros de bitola no final das contas. Então, vocês vão lá,
e vão tirar, por exemplo, meio milímetro a cada meio milímetro desse eixo. E vocês vão estar com o paquímetro na mão, que é esse instrumento de medição que mede o diâmetro do eixo. Então vocês vão dar um passo, vão lá e mede de novo. Dá outro passo, vai lá e mede de novo. E assim vocês vão. É um trabalho bem metódico. O torneiro ele tem que ter um pouco de paciência, né? Mas conforme a tua experiência, tu vai saber direitinho quanto de material tu vai poder tirar. Mas respondendo a tua pergunta, é de forma bem lenta mesmo. Não adianta apurar, porque se tu Eu vi apura... ali na. Oi? Eu vi aqui na minha empresa aqui que eu trabalho aqui que eu vi eles usinando uma peça ali, aí a peça ele vai, a haste de corte ela vai, faz a usinagem, volta, faz de novo, É. E volta, faz de novo, e um processo demorado mesmo. um equipamento automático ou era o próprio operador que estava fazendo? Eu vi ela fazendo automático. Assim, eu não vi ele operando, eu só vi ela fresando sozinha. Sim, tem as automáticas também, né? Mas o que mais tem nas oficinas aí é as manuais mesmo. Às vezes os torneiros também por próprio capricho, né? Eles preferem fazer eles mesmos. Acho que o trabalho fica melhor, então é uma opção. Tu vê ali o que vai ser mais rápido, o que vai ser mais adequado. E tu mesmo Parecia escolhe. ser um eixo que ele estava usinando. O que mais, como eu uso mais como exemplo o eixo, é o que mais se faz, esse tipo de coisa. O que mais se faz é um eixo, por exemplo, ou alguma coisa que tem um formato tubular ou cilíndrico, que nem um eixo. É o que é mais comum de fazer. Cara, tu que tá aí em contato direto, cara, vai lá e olha o cara fazendo. O melhor jeito de aprender é vendo. Agora eu vou lá, vou dar uma olhada mais com atenção, que eu não tive como olhar porque é outro setor. Mas quando eu ir lá de novo, eu vou dar mais uma olhadinha para ver como é que é o funcionamento Sim, cara. desse torno lá deles lá. Esses caras, eles têm um conhecimento monstruoso. Tu aprende muito com esses caras. É muito interessante. O pessoal tem um conhecimento aí que não tem nos livros. Então, vale a pena o cara ir lá, olhar, perguntar. Isso aí, vou lá dar uma olhada. Bueno. Alguém tem mais alguma questão aí, pessoal? Caramba, já é quase 8h30, pô. Bom, pessoal, enfim, né, isso aqui é abstrato, mas a gente precisa ver, tá no nosso conteúdo programático, então a gente precisa passar por isso. Eu recomendo que mesmo assim vocês dêem uma lidinha lá na apostila. Não tem aqui dessa forma como eu coloquei, mas o que vai ser cobrado é o que tem lá. Isso aqui eu trouxe mais para fim de informação, né, porque eles não se aprofundam tanto assim, mas é legal a gente tentar entender qual é o efeito desses ângulos. Para finalizar, então, né, eu deixei algumas questões. Como eu disse também, essas questões elas vão fazer parte da nossa lista, da nossa nota também final. E lá no final a prova ela vai ser montada com base em todas essas questões. Hoje eu trouxe um pouco mais, porque eu achei que essa aula ia ser curta. Então eu trouxe mais questões. Mas então eu vou pegar e vou fazer assim, essas questões aqui, elas vão valer para hoje e para amanhã, né? Como essa aula aqui ela se estendeu, acabou se estendendo demais. Aí, então eu vou deixar aqui, a gente tem mais 10 minutos de aula. Vocês peguem e copiem essas questões aqui para vocês fazerem. Enquanto isso,
Pessoal, só lembrando que hoje é dia de horário de atendimento e eu vou ficar pelo menos mais 1 hora aqui na frente do computador. Às vezes pode me chamar aí. Pessoal, falta 3 minutos aí para acabar nossa aula. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem uma lidinha lá no material, uma passadinha rápida. Acho que isso aqui corresponde a umas 5 páginas lá no máximo. Vocês dão uma lidinha, é bom a gente dar um pause e depois ler a matéria. Se eu só falar aqui, às vezes fica confuso. É muita informação de uma vez só. Conforme vocês forem fazendo a lista também, pode me enviar aí no WhatsApp. Eu fiz uma pasta aqui com o nome de vocês, o nome de cada um, e estou salvando ali as respostas. Assim, em meia dúzia de palavras, Pode, fica à vontade. qual é a diferença entre ductilidade e tenacidade? Assim, bem sucinta, né? Boa pergunta, boa pergunta. Boa pergunta. Cara, eles são bem parecidos, essas duas características. Só que a tenacidade ela está associada a, por exemplo, a tensão de ruptura. Por exemplo, a tenacidade ela está associada à ruptura do material. Ela é como se fosse quanto de material esse material, perdão, quanto de energia esse material vai receber antes de romper, de quebrar, digamos assim. E essa é a tenacidade. Quanto o material aguenta antes de quebrar, de romper. E a dutilidade não. Ela é a resistência que quanto de energia esse material vai receber antes de deformar. Então não está associado com o romper. A dutilidade. A dutilidade ela está associada com a deformação do material. A deformação elástica. Já a tenacidade, né, ela está associada com a quebra. O quanto de energia ele vai aguentar antes de quebrar. Antes de romper, na verdade. Tu te lembra lá do ensaio de tração? Tu te lembra? Tu conseguiu entender a diferença das duas?
Sim, sim. Tu sempre associa com a questão da energia. Quanto de porque, não sei se tu te lembra lá do gráfico de tensão de deformação, isso é calculado lá com a área abaixo daquele gráfico. A tenacidade, ela corresponde a toda a área do gráfico, a área abaixo da curva, né? E a dutilidade, ela é abaixo, é a área abaixo da curva, só que só até a ponta, até o ponto ali onde o material começa a escoar, onde ele começa a deformar. Sim, sim, sim. Eu só queria escutar em outras palavras, entende? Porque a gente sim. ouve falar Porque é muito outra parecido, né, pessoa cara? falando. Hã? É muito parecido os dois, né? Sim, Tipo, sim, sim, sim. Não, e tu ter a visão de outra pessoa sobre, com outras palavras, te ajuda melhor a entender uma questão, né? sim, sim. Cara, e Valeu, valeu. é muito importante essas duas características. Principalmente na questão do desgaste, é extremamente importante. Quem sabe um dia eu não tá na ementa ali de vocês, mas quem sabe um dia eu posso falar um pouco. Pessoal, já é 8h41, passamos 1 minuto. Vocês estão dispensados por hoje. Qualquer dúvida, me chamem, eu vou estar por aqui. Se não entender alguma coisa da matéria ali, se eu não expliquei alguma coisa da maneira correta, vocês podem me chamar, me questionar. Hoje eu vi que foi um pouco mais complicado, né? Essa matéria, essa parte é mais difícil mesmo. Mas vocês têm toda a liberdade para me chamar, para a gente tirar dúvidas. Se eu não souber, eu vou pesquisar e vou responder amanhã. Vocês têm total liberdade aí, galera. Tranquilo? Então, Tranquilo. beleza. Queria agradecer aí